Falar sobre dinheiro dentro da fé ainda é um tabu para muitos cristãos. Alguns acham que espiritualidade e finanças não se misturam. Outros pensam que falar de pobreza é falta de fé. Mas a Bíblia fala muito sobre dinheiro, não porque o dinheiro seja o centro da vida, mas porque ele revela decisões, prioridades e maturidade. E a verdade é que muitos cristãos permanecem pobres não por falta de oração, mas por decisões erradas que eles tomam sem perceber. Antes de continuar, deixa algo bem claro. Pobreza não é pecado. Riqueza também não é virtude espiritual. A Bíblia nunca ensinou que todo cristão fiel será rico, nem que todo pobre está fora da vontade de Deus. O que a Bíblia ensina? Sabedoria, responsabilidade e fidelidade. E é exatamente a falta disso que mantém muitas pessoas presas financeiramente. Mesmo sendo sinceras na fé, a primeira decisão que mantém muitos cristãos pobres é espiritualizar aquilo que Deus espera que seja administrado. Muita gente ora pedindo provisão, mas não organiza a própria vida financeira. Ora pedindo portas abertas, mas não planeja, não aprende, não se prepara. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 21, versículo 5, que os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa leva à pobreza. Repara que o texto não fala de oração aqui, fala de planejamento. Planejar não é falta de fé, é obediência a um princípio bíblico. Existe uma ideia errada, mas muito comum, de que confiar em Deus significa não se preocupar com nada. Só que confiar em Deus não é abandonar a responsabilidade. É agir com sabedoria, confiando que Deus abençoa o caminho correto. Jesus nunca elogiou irresponsabilidade. Pelo contrário, ele ensinou a administração, como na parábola dos talentos, onde quem enterrou o talento foi repreendido não porque roubou, mas porque não administrou. A segunda decisão que mantém muitos cristãos pobres é confundir contentamento com acomodação. A Bíblia ensina contentamento, mas nunca ensinou estagnação. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, está escrito que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Mas contentamento não significa desistir de crescer, aprender ou melhorar. Significa não viver dominado pela ganância, não pela passividade. Muitos cristãos usam o discurso espiritual para justificar medo de crescer. Dizem que não querem dinheiro para não se desviar, quando na verdade não querem enfrentar responsabilidade. Crescimento financeiro exige disciplina, exige aprender a lidar com pressão, exige maturidade emocional, e isso assusta. Mas fugir disso não é espiritualidade, é insegurança disfarçada de fé. A Bíblia mostra que homens sábios prosperavam não porque amavam dinheiro, mas porque sabiam administrar. José no Egito não ficou rico por milagre. Ficou porque soube planejar em tempos de abundância, para sobreviver em tempos de crise. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8, usa a formiga como exemplo, elogiando alguém que trabalha, armazena e se prepara. Isso é Bíblia, não é mentalidade mundana. A terceira decisão que mantém muitos cristãos pobres é rejeitar aprendizado financeiro por achar que isso não é espiritual. Muitos acreditam que aprender sobre dinheiro, gestão ou negócios é coisa do mundo. Mas a Bíblia nunca incentivou ignorância. Pelo contrário, Provérbios capítulo 13, versículo 11 diz que o dinheiro ganho aos poucos aumenta. Isso fala de processo do constante, de aprendizado. Aprender a lidar com dinheiro não te afasta de Deus. O que afasta de Deus é o amor ao dinheiro, não o conhecimento sobre ele. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre muitos outros temas, justamente porque sabia o poder que ele tem de dominar o coração. Por isso, o problema nunca foi ter, mas ser dominado. Outro erro comum é achar que fidelidade espiritual substitui princípios naturais. Muitos são fiéis nos dízimos, mas infiéis no controle dos gastos. Fiéis no culto, mas desorganizados no dia a dia. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesus diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus não entrega mais para quem não cuida do que já tem. Isso precisa ser dito com clareza e amor. Deus não abençoa desordem. Ele pode sustentar alguém em necessidade, mas prosperidade exige estrutura. Não espiritualize bagunça. Não chame de prova aquilo que é consequência de escolhas mal feitas. Agora, aqui vem a parte mais importante do vídeo, e talvez a mais libertadora. Se você se identificou com alguma dessas decisões, isso não é condenação, é convite à mudança. A Bíblia não expõe erros para humilhar, mas para corrigir. Em Provérbios capítulo 4, versículo 7, está escrito que a sabedoria é a principal coisa. Portanto, adquira sabedoria. Isso vale para a vida espiritual e também para a vida prática. A solução não é amar dinheiro, nem buscar riqueza.
a qualquer custo. A solução é alinhar fé e responsabilidade. Orar sim, confire, sim, mas também aprender, planejar, organizar e decidir com sabedoria. Deus abençoa princípios, não desculpas espirituais. Quando o cristão entende isso, algo muda. Ele para de esperar milagres financeiros e começa a construir uma vida estável com a ajuda de Deus. Ele deixa de viver no medo e passa a viver com clareza. Ele entende que prosperidade bíblica não é ostentação. É paz, provisão e capacidade de ajudar outros. Se hoje você vive apertado, endividado ou sempre no limite, isso não define quem você é espiritualmente, mas pode ser um sinal de que Deus está te chamando para amadurecer. Crescimento espiritual gera responsabilidade crescente, e responsabilidade bem assumida gera liberdade. Talvez esse vídeo não te deu respostas mágicas, mas te deu algo melhor: direção. Porque fé que funciona de verdade não ignora a realidade. Ela transforma a forma como você lida com ela. E é exatamente isso que buscamos aqui. Se esse conteúdo te fez pensar, se ele trouxe clareza e não culpa, então você já entendeu o propósito deste canal. Aqui falamos de fé aplicada à vida real. Uma fé que não engana, não ilude e não infantiliza. Se inscreve no canal.